Pois é, nós estamos de volta e agora vamos falar com a Adriana Luguinho, é pré-candidata a prefeita pelo município de Senhor do Bonfim, vai participar agora do JR Notícias aqui na JR Produtora. Adriana, boa noite, seja bem-vinda ao JR Notícias aqui na JR Produtora, tudo bem? Oi, Walter, boa noite a você que está aí, né, ouvindo a gente, assistindo, é sempre um prazer bater um papo com você, que eu tenho sempre dito, viu, Walter, já aqui te parabenizando, né, pelas conquistas profissionais, e você tem se aperfeiçoado bastante na arte de entrevistar, isso é muito bom, né, Muito obrigado. coisa boa. Bom, pré-candidata mesmo a prefeita de Senhor do Bonfim, prefeita? Exatamente, Walter. E é muito interessante isso, porque para mim é um passo definitivo, né? E de culminância de uma trajetória de alguns anos, né? De muita batalha. Eu que sempre fiquei em cargos de gestões administrativas, né? Inclusive fizemos parte de um governo juntos, enquanto secretária de administração, enquanto diretora da Direc 28, hoje NTE, militando aí na área de educação, nos bastidores da política, que eu costumo dizer sempre que eu agradeço muito a minha família, né, a orientação, e aos 15 anos eu pude estar dentro de um comitê, né, acompanhando a candidatura de uma mulher, que foi Jusileide, a Jusimaia, que foi, acho que, a única candidata a prefeita de Senhor do Depois dela nós não Bonfim, não tivemos. tivemos mais. Então, para mim, é muito, muito mesmo importante estar sendo convidada, né, pelo grupo de esquerda e centro-esquerda, na verdade, pelo PV. Eduardo, que é meu esposo, assumiu a presidência do PV, e em conversas internas, né, com o deputado Roberto Carlos, até com a própria deputada federal Lídice da Mata, que milita nessa área aí da política feminina e feminista, e com o próprio Ivanilson, que é presidente da Executiva Estadual, né, ele numa conversa que tivemos no gabinete de Roberto, há uns meses atrás, ele disse: olha, Adriana, eu estou tendo esse contato com você, estamos conversando a respeito do Senhor do Bonfim, e eu quero contrariar aqui a sua opinião. E aí eu tomei aquele susto, eu disse: contrariar a opinião? Sim, você não tem perfil de vereança, você tem um perfil, né, você tem propostas, você tem conhecimento acerca do município de Senhor do Bonfim, e o PV tem interesse de lançar seu nome a uma pré-candidatura a prefeita, juntamente com o grupo do governador Jerônimo, dentro da federação, para que você possa defender, né, uma pré-candidatura e continuar militando aí nessas questões femininas, feministas, em defesa de minorias. E então, eu não tinha pensado, né, até o momento, mas disse a ele que tomaria a decisão, que conversaríamos futuramente, e assim foi, né? Então eu disse: olha, já que o PV tem interesse de lançar uma candidatura feminina, feminista, eu venho nessa luta. Em 2020 eu fui candidata, Walter, num contexto de pandemia, onde eu tive extremíssima dificuldade para colocar a campanha na rua. Por quê? Porque eu estava saindo dos bastidores da política, né, mesmo já tendo uma jornada, uma caminhada aí com organizações sociais, né, muitas conquistas com associações e trabalhando com projetos em Bonfim, fora de Senhor do Bonfim, até fora do estado, né? Então, para mim não foi fácil, acho que como para vários, mas enquanto mulher, né, já que nós temos uma participação ainda muito tímida na política. Pra você ter ideia, nós temos de 2016 a 2022 um percentual de 15% de mulheres eleitas no legislativo, né? Assim, em média. Na Câmara de Bonfim a gente tem 13%, no Senado a gente tem 15%, né? E aí a gente tem batalhado bastante, e foi assim que eu cheguei a essa pré-candidatura, né? E como é que foi, na realidade, a orientação também de Lídice da Mata,
quando você chegou para deputado, olha, eu tenho um projeto, sou pré-candidato a prefeito do Senhor do Bonfim. Qual foi a resposta? O que ela te orientou? O que ela passou para você naquele momento? Lídice da Mata, ela é uma liderança feminina e uma liderança feminista que a gente tira, na verdade, o chapéu, né? Verdade. Porque ela, muito verdade. jovem ainda, foi prefeita, né? Ela foi senadora já, e eu tenho em mente que a Lídice da Mata, ela deveria estar já pensando e construindo uma candidatura ao governo do Estado, para que futuramente a gente também pudesse ter uma mulher lá. Então, ela muito tranquilamente conversou, né, comigo, falou, sim, das dificuldades, porque enquanto mulheres nós precisamos avaliar, mas que essas dificuldades elas não se tornassem empecilho dentro da caminhada política, né, que eu tivesse força, que eu tivesse coragem, para que futuramente pudesse ser a próxima prefeita do município de Senhor do Bonfim. E assim nós continuamos, né, conversando, trabalhando as emendas com Lídice, né, voltando para essas organizações sociais, porque ela defende muito a questão da inclusão social, da economia criativa, né, são propostas aí da deputada. E a gente continua, né, nessa construção de um caminho para que mais na frente, com o nome, né, já colocado para as devidas discussões, porque você sabe que hoje o cenário eleitoral ele mudou, né? Ele mudou bastante. A gente tem hoje uma federação constituída por 3 partidos e nós temos partidos também da base governista que têm as suas candidaturas, né? A exemplo do PSOL, a exemplo do PSB, né? Nós temos o PT dentro da federação, o PCdoB, e os nomes eles são colocados, né, Walter? Sim, sim. E dentro da situação e dentro da oposição, eu sou a única mulher, né, em que o nome está aí para avaliação popular. Inclusive, trazendo os 52% que hoje constituímos o eleitorado, né, de Senhor do Bonfim. Então, somos mulheres e a política para mulheres ela precisa ser pensada e decidida por mulheres, né? Então, eu acho que é um espaço extremamente importante na atualidade, né? Nós estarmos aí juntamente com vários homens, e aí eu sempre venho dizendo, né? É preciso ter peito, é preciso ter raça, e é preciso também que outras mulheres se coloquem, sabe, Walter? Porque nós precisamos sair dessa posição tímida para a posição mais ativa, de luta mesmo quebrar efetiva. Esse paradigma também, né? Quebrar esse modelo machista que ele está incrustado realmente na base da sociedade, né? A gente Sim. sabe que é uma realidade, e o machismo estrutural ele tem contaminado bastante, inclusive as próprias decisões do legislativo, do executivo, porque nós temos hoje, evidentemente, que mulheres participando, mas ainda não como deveríamos estar, ainda não com a caneta na mão. E é importante que a gente tenha, né, esses espaços conquistados e garantidos efetivamente para nós. Como é que foi para você, significa para você estar agora migrando para um outro partido e tendo esta visibilidade, já que você é suplente de vereadora, e agora apresentando, Adriana, esse projeto como uma pré-candidata a prefeita? Sim, para mim, Walter, eu tenho sempre encarado, né, as oportunidades com muita tranquilidade e com muita vontade de fazer, né? Primeiro por ser, como eu já coloquei, a culminância de um projeto, de uma luta, de uma caminhada feminina e feminista, mas também por ser bonfinense. E por acreditar que, como bonfinense, como mulher, como educadora que sou, né, a oportunidade de contribuir, poder fazer de Bonfim e colocar Bonfim no lugar onde efetivamente nós merecemos estar, porque nós ainda não conquistamos, né? Fala-se muito
de transformação, de mudança, mas na prática as coisas elas não se concretizam. O que é mais difícil para uma mulher quando ela coloca o nome dela em um projeto desse como pré-candidata a prefeita? Questão do preconceito, do barrismo, o que é mais difícil enfrentar? Bom, na verdade temos o preconceito sim ainda, temos o bairrismo muito, temos dificuldades com financiamentos de campanha, né? Temos dificuldades porque nós temos uma responsabilidade grande com a família. Muitas de nós somos arrimo, na verdade, de família. Sim. Então, falo isso no contexto geral, né? E essas dificuldades elas vão se colocando e é preciso que nós tenhamos muito equilíbrio, muito discernimento e muita capacidade de avaliação, análise e sintetização do contexto, para que a gente possa, né, no passo a passo e, na verdade, transformando o que são dificuldades com muito esforço em oportunidades de transformação. Então, essa é a grande questão, né, O que você traria de projeto inovador para uma gestão pública hoje, Adriana? Walter, uma grande questão, inclusive, que eu tenho avaliado, e dentro do grupo de esquerda e centro-esquerda, é poder discutir, dentro da base de uma política progressista, né, a participação popular na construção de um plano de governo. Na última reunião, nós tivemos, né, algumas discussões. Eu não estive presente, como você sabe, né, por algumas questões até motivos de saúde, eu não estive presente, mas foi decidido que será construído um PGP, né, que é um programa de governo com a participação popular. Certo. E a política progressista, ela traz isso, né, que é bastante diferente das propostas conservadoras, Sim. né? Onde a gente discute o quê? A sustentabilidade, onde a gente discute a transformação da economia, né, a partir do aproveitamento e com base nessa sustentabilidade, que é uma economia circular. A gente discute como as minorias elas podem ascender socialmente, né? Então, isso é muito importante também. E é o que me faz efetivamente pensar uma Bonfim que saia da posição em que se encontra, uma posição ainda medíocre, e entenda essa posição medíocre não como um termo pejorativo, né, mas como algo ainda bem mediano mesmo, onde nós temos gestões que vêm se acumulando ao longo dos anos. E aí eu faço uma avaliação, não é só da gestão atual, eu faço uma avaliação de uma trajetória mesmo, de governos, né, que vêm se acumulando ao longo dos anos com uma política de maquiagem extrema e às vezes nem fazem a maquiagem, né, fazem o básico e colocam isso na mídia como se estivessem transformando potencialmente o município de Senhor do Bonfim. Então, pintar um meio-fio, você precisa para sinalizar a cidade. Reformar uma praça, é evidente que está dentro do seu papel de gestão pública municipal. Mas quando nós falamos, né, desses comportamentos arcaicos, com base em políticas retrógradas, que estão trabalhando à base do pão e circo, por exemplo, levando a diversão para o povo, para que o povo esqueça que tem problemas estruturais e passem a legitimar esses projetos. Então, é nisso que eu venho pensando, né, enquanto bonfinense. Então, dentro da política efetiva de modernização, o que é que se pensa? A gente não pode deixar, por exemplo, de pensar numa política de sustentabilidade para o município de Bonfim. E aí, a gente, quando fala em sustentabilidade, a gente não está falando aqui, né, por exemplo, de se pensar um projeto de uma obra e a gente sair dizimando todas as árvores do município, como exemplo, né? A gente não está falando aqui também
de falar muito de inclusão e de propagar a inclusão e da gente não ter, por exemplo, um conselho municipal da pessoa com deficiência estruturado para que a política ela tenha a participação efetiva das organizações sociais, das pessoas com deficiência discutindo essas políticas. Quando a gente fala, né, de inovação, a gente precisa pensar nessas questões, né? Por que que os governos ainda não acordaram, por exemplo, os governos municipais, muitos, para a necessidade de estar dentro dos municípios com uma lei de inovação? O Brasil, ele tem um marco regulatório de inovação. E quando a gente fala de inovação, a gente está falando de decisões que são prioritárias e que hoje devem acompanhar o cenário mundial. Eu não vejo isso em Senhor do Bonfim, por exemplo. Não vejo. Como é que você avalia a gestão de Lécio Júnior? Eu acabei, acho que até de fazer uma avaliação da gestão... Sem falar o nome, né? Dentro do contexto geral da política, né? Essa então, avaliação era focada aqui, Senhor do Bonfim? É em Senhor do Bonfim. Por exemplo, a limpeza Eu estou falando de Senhor do Bonfim. Eu estou falando extremamente do município de Senhor do Bonfim. Por exemplo, nós temos transformado a cidade numa ilha de calor. O que é uma ilha de calor? Uma ilha de calor é quando você faz, por exemplo, uma política voltada para um asfaltamento e, junto com este asfaltamento, nós não temos um projeto, por exemplo, de orientação e plantio de árvores, porque se fala muito hoje em política de descarbonização, né? A gente está falando da diminuição para que os efeitos climáticos, inclusive por ser uma política que foi firmada no Pacto de Paris, foi um acordo em 2015, para que a partir de 2020, né, os municípios, os estados, os países, os continentes, eles pudessem estar voltados para a diminuição das emissões de gás carbônico. E a gente vê em Senhor do Bonfim, né, uma falta extrema, estrita, um déficit imenso, por exemplo, nessa política sustentável, né? Onde a gente vê, inclusive, eu posso citar aqui, uma iniciativa muito positiva do governo de Jerônimo, né? Quando na COP28, sábado, foi lançada aí a cartilha do H2V, que é o hidrogênio verde, né? Que dentro dessa política de descarbonização, né, a gente tem, e aí a gente diz, poxa, mas ela está falando de questões ambientais apenas? Não, eu estou falando hoje do ponto crucial que tem levado a efeito derrocadas de sociedades, né, pela falta exatamente de se manter um equilíbrio ambiental dentro das questões financeiras, dentro das questões sociais, dentro das questões da própria governabilidade, para que a gente tenha um equilíbrio e possa se manter e possa buscar, por exemplo, um financiamento num Banco Mundial para projetos que venham, por exemplo, garantir que essas populações elas saiam da extrema pobreza, elas tenham uma segurança alimentar, elas tenham uma segurança hídrica, tudo dentro do município. Entendeu, Walter? Porque é aqui que a gente vive. Adriana, política é projeto, partido projeto também. Migrando, estando agora no partido de oposição hoje, aqui em Senhor do Bonfim, mas situação no Estado, diria que a sua mudança, a sua ida para o grupo de Jerônimo Rodrigues foi uma decisão acertada? Acertadíssima, acertadíssima. Porque a maturidade, ela também traz mudanças de posição. E eu tenho muita convicção disso, sabe, Walter? Eu acredito que quando nós cristalizamos a nossa vida e nós dizemos, eu nunca vou fazer ou eu nunca vou mudar, a gente está parando no tempo e no espaço. Então, o próprio ser inteligente, que tem a capacidade de discernimento, que percebe que chegou a um ponto de sua evolução, e aí eu estou falando de mim,
né, enquanto ser, e que precisa dar continuidade, dar andamento a projetos. Ele precisa buscar caminhos, e eu busquei um caminho. E dentro dessa estrutura, eu percebo que a maturidade me trouxe muito isso, né? Essa posição de estar discutindo com os organismos sociais, de estar mais calcada numa base progressista de trabalho, é mais a minha cara, né? A militância social, o acreditar que você vai, por exemplo, colocar um trator numa determinada comunidade, mas que não vai ser um bem obsoleto, que você pode contribuir, por exemplo, para uma transformação social de maneira mais efetiva. Isso é o amadurecimento, Sim, né? sim. Então, eu acredito que sim, Walter, que é uma decisão extremamente acertada, e eu tenho conversado muito isso com as pessoas, né, que estão à minha volta, e eu tenho recebido muitas manifestações de carinho, e engraçado que também alguns conselhos, né, porque o eleitor, ele vem, Verdade, ele é. dá as manifestações de carinho, mas ele, olha, eu não quero lhe ver perto É. de fulano de tal, E porque personifica, na isso. verdade, a Toda política. mudança ela tem uma ação, tem entendimentos diversos. Você também foi muito criticada quando tomou esse posicionamento, essa Claro. sua decisão. Como é que foi a sua reação com relação a essas críticas diante do seu posicionamento? Eu lhe digo mais uma vez, né, que é extremamente tranquila. Avaliei antes de tomar a decisão, sabia que as críticas viriam, mas as críticas vieram exatamente de quem se sentiu ferido, de quem sentiu a perda. E uma coisa interessante, né, Walter? Você caminha, você percebe o cenário, você toma a decisão, mas é como o marido, né? Que quando a mulher percebe que está sendo massacrada, que está sendo violentada, e essa violência não é só uma violência física, né? Extremamente, existem as questões das violências psicológicas, que a mulher resolve tomar uma decisão de partir para um outro caminho. Muitas vezes, a própria mentalidade machista daquele marido diz assim: não, ela saiu da relação porque ela me traiu. É muito mais fácil você colocar no outro a responsabilidade total. E, na verdade, não é isso, né? A gente pesa, a gente avalia criticamente, a gente toma posições, né? E aí não são posições que venham a gerar, por exemplo, um comportamento meu, isso aí eu lhe digo, de uma resistência pessoal. Porque a minha forma de fazer política e a minha forma de fazer oposição é essa, pautada em aspectos técnicos, né? Eu avalio as coisas para que a gente converse bem tranquilamente. Então, quando me pedem, por exemplo, uma avaliação da gestão, tem pontos muito falhos, né, Walter? Muito falhos. Eu falei dessa questão de que é um jovem que se colocou como jovem, mas que a mentalidade continua arcaica, né? Eu avalio também as estruturas hoje da educação, como é que estão, né? E aí eu peço que cada um também possa visitar e conhecer, porque nem tudo são flores, né? As coisas que são colocadas, elas também têm os seus pontos críticos e os seus pontos negativos. Hoje nós vivemos uma realidade educacional bem preocupante, porque as estruturas físicas das escolas, mesmo estando aí as reformas colocadas, elas ainda não estão adequadas para, e eu não vejo também muito movimento para que isso se transforme, acaba virando uma ilha da fantasia, né? A gente só não tem o tatu, mas a ilha da fantasia está aí colocada. Nós temos gravíssimos problemas na saúde, né? Hoje, por exemplo, nós ouvimos um depoimento de um cidadão que procurou um posto de saúde. E isso efetivamente é preocupante. Não porque ele não achou a fita naquele momento para medir a glicemia, mas porque isso pode ser algo recorrente e as pessoas que não estão sendo atendidas
não estão chegando à mídia, mas denota uma falta de planejamento extrema. Por quê? Que a Secretaria de Saúde, que foi a resposta dada, estava fazendo a separação do material, quando na verdade é um material básico que não é para estar faltando ali. Então denota a falta de planejamento, né? E denota a falta de planejamento no município como um todo, porque o município de Senhor do Bonfim, acima de 70 mil habitantes, as ações que são programadas, planejadas, como? Com que base? A gente faz o telhado, mas a gente não tem o alicerce. Cadê o plano diretor do município? E aí eu ouvi o prefeito colocando há uns dias atrás que vai fazer, mas é por onde a gente começa. A gente começa e aí tem várias gestões já. É só essa gestão? Não, eu estou avaliando o momento atual. Mas é evidente que não é cabível, né? Dentro dos últimos 15 anos, vamos dizer. Isso já era para estar em andamento e hoje já era para estarmos fazendo uma reavaliação. E aí a gente se pergunta, o que é que está por trás? Quais são os interesses que estão por trás de uma não aprovação e de uma não implementação de um plano diretor no município de Bonfim, né? Onde a propriedade é privada, mas ela precisa cumprir a sua função social. A exemplo do planejamento de bairros, os bairros eles são planejados, onde é moradia, não se pode construir determinadas questões comerciais. Então, isso significa que a propriedade é privada, mas tem uma função social. Mas quais são os interesses, por exemplo, de nós não podermos considerar o patrimônio histórico de Bonfim, os casarões? Está ferindo a quem? Por que a gente não tem essa preservação, né? Então, a gente precisa avaliar de maneira bem com o pé no chão, para que a gente possa, né, tomar decisões plausíveis. E é por isso que eu lhe digo, Walter, que falta, na verdade, uma proposta inovadora, né? Uma proposta que chegue para efetivamente falar de geração de emprego e renda e se cumprir a geração de emprego e renda. Para o município deixar, eu ouvi há pouco o prefeito falar de que o município ele é a principal fonte de renda. De emprego. De emprego de determinados municípios. Pode acontecer isso, Walter? Não é mais cabível. Mas acontece porque o que é que está faltando? Está faltando fomento, está faltando iniciativa, né? Está faltando, por exemplo, a gente unir esforços. Eu não vejo mais, por exemplo, o Bonfim caminhar sem a efetivação de um parque tecnológico, onde as instituições elas estejam discutindo a política econômica atual, por exemplo, Walter. É importantíssimo a gente considerar, por exemplo, que quem não desenvolver determinadas capacidades para lidar com a inteligência artificial, para lidar com o 5G, estará fora do mercado de trabalho, gente. É verdade. Adriana, antes da gestão de Laércio, antes dele assumir, ele havia feito convite, através do vice-prefeito também, Eliseu, para você assumir uma secretaria no governo municipal. E você já estava praticamente planejando essa secretaria. Mas momentos antes da posse, você foi procurada pelo prefeito e pelo vice, informando que você não seria mais titular na secretaria. Aquilo te magoou, aquilo te machucou. Como é que foi planejar um futuro com relação a um planejamento de uma secretaria, a convite do próprio governo, e momentos antes da posse, o governo desfazer praticamente esse convite? Eu lhe digo que momentos antes da posse, não, né? Eu digo que até segundos, frações de segundos. Exatamente, frações de segundo. Na verdade, Walter, ocorreu, né, o fato. No momento, nós somos todos humanos, e eu digo sempre que mesmo que a gente esteja lutando para que essas questões não nos abalem muito, mas acabam abalando, né? É inevitável. Eu passei pelo governo de Correia os últimos 6 meses, e junto com você, que era chefe de gabinete, numa secretaria de administração, onde aquilo ali para mim foi assim...
a prova de que a gente pode realmente se superar. Então, eu tenho em mim que jamais eu diria sim a um convite se eu não tivesse a convicção de que eu estaria preparada para. E dentro das minhas questões profissionais e de gestão, eu sempre planejo sim antes. Então, eu tenho guardado, né, o planejamento estratégico feito para que eu pudesse assumir, sim, a Secretaria de Administração com uma visão de gestão baseada no planejamento estratégico e também mantendo a governabilidade com o lastro político fortalecido. Porque uma questão que eu percebo desse governo é o enfraquecimento, né, do lastro político, ou seja, os partidos políticos que fizeram parte da campanha, eles não fazem parte da gestão. Então, dentro da minha proposta, inclusive, né, e cheguei até a conversar com algumas pessoas, estava ali a composição de um conselho político que pudesse dar ao prefeito, né, um poder de resolutividade amplo, com base não só em aspectos técnicos, mas também com base em aspectos políticos, e um planejamento estratégico que seria feito e mantido a partir daquele momento com a criação de um grupo de trabalho, onde nós estaríamos analisando a cidade estrategicamente por áreas, né, discutindo com a população, para efetivamente mantermos uma administração com a participação popular. Então, como eu pensei a política, e eu pensei isso a curto, médio e longo prazo, evidentemente que aquilo me trouxe um desconforto grande. E eu deixei claro naquele momento, mas não me abati, né? Eu levantei, sacudi a poeira e continuei participando, sim, né, de forma tímida, evidentemente, né, lá no cantinho, no banquinho que me foi reservado, de algumas questões da gestão. Mas realmente gera um desconforto bem grande. É verdade. Né? O Leonardo Pereira ele faz aqui a pergunta. A gestão atual, no alto escalão, ela é composta sua maioria por mulheres. Exemplo das secretarias de Educação, Saúde, Finanças, Controladoria. A política de representatividade no governo é positiva? Bom, isso a gente analisando em termos de nomeações de cargos, nós temos representatividade no governo. Porém, em termos de políticas públicas, nós não temos uma grande efetividade, né? Nós não temos, por exemplo, programas municipais de inclusão da mulher. Nós temos um Conselho da Mulher, mas nós não temos, por exemplo, uma Secretaria da Mulher, para que essas políticas públicas, porque não é só o fato, gente, de ter uma mulher no poder que garante que aquele governo está efetivamente trabalhando para a inclusão social, né? Seja LGBTQIA+, seja da pessoa com deficiência, seja do negro, seja da mulher. Como também não é toda mulher que tem esse perfil de contribuição para a política. Então, a gente precisa ter uma militância, a gente precisa ter uma força efetiva de trabalho, né? E a gente precisa ter programas específicos, que não aqueles de cima para baixo que nós recebemos, né? Então, nós temos que ter uma estruturação bem mais profunda para a gente poder analisar, avaliar isso, né? Adriana Longuinho, então, preparada para ser pré-candidata? Preparada para o desafio de assumir a prefeitura? Preparadíssima. Preparadíssima, como sempre estive para este e outros tantos desafios, né? Então, eu coloco sim, me coloco sim à disposição, né, para que nós estejamos aí juntamente com o grupo de esquerda e centro-esquerda, participando das avaliações, né, nos colocando para que lá na frente a gente possa definir. Porque a grande pergunta que não quer calar, né, Walter? Sim. Quem é o candidato?
E aí, às vezes, a gente ouve algumas análises, algumas avaliações bem superficiais de política ou profundas, mas de cunho manipulatório. Por exemplo, a esquerda, ela está colocando vários nomes aí para serem avaliados, somente para que tenham, né, força e voz para destituir o atual governo. E não é assim, né, gente? Porque nós vivemos num país democrático, né, onde as pessoas elas podem sim colocar seus nomes para candidaturas, e as pré-candidaturas dentro desse processo eleitoral, elas são legítimas, né? Elas podem ser sim consolidadas, e principalmente dentro de um contexto de federação, onde a gente tem vários partidos compondo, né? E qual não seria o autoritarismo, né, de nós estarmos dizendo, não, é fulano, é cicrano, é beltrano, apenas um. Não, a gente está oportunizando aqueles que querem contribuir efetivamente para uma Bonfim melhor, se colocarem, se posicionarem para que a população conheça, né? E então a gente possa definir quem estará aí fazendo, né, essa política para a gestão municipal. Essa é a Adriana Noguinho, mulher de fibra, de uma competência enorme que eu sou um profundo admirador. Adriana, obrigado por ter atendido ao nosso convite. Projetos você tem bons, interessantes para o senhor do Bonfim. Era para estar na Câmara, hein? Era para estar na Câmara de Vereadores representando. A mulher estaria muito bem representada hoje na Câmara de Vereadores em Senhor do Bonfim. Falando isso, eu já sintetizei tudo, já dei o recado, né, com relação à Câmara nessa representatividade feminina. Muito obrigado, você é de fibra, é vencedora. Boa sorte sempre e até a próxima oportunidade. Walter, eu agradeço, né, a participação aqui, né, nessa entrevista com você. Sou servidora pública. A política do pão e circo, ela possa ceder lugar a uma política desenvolvimentista, a uma política sustentável, para que as populações elas não possam ser levadas no discurso, na manipulação, por exemplo, de festas para manipular massas, né? De falta de visão de uma gestão de dignidade e respeito para com o cidadão e a cidadã. E é você que vai responder através da sua própria reflexão. O que é que nós queremos para Bonfim, para os próximos anos, né? Nós queremos uma política de manipulação onde o pão e circo impere a efeito do Império Romano, né? E aí eu não estou falando de anacronismos. A minha posição, ela não é anacrônica, né? Ela não está fora de tempo e espaço. É algo que eu trago de lá para que a gente possa refletir, para que a gente possa decidir por uma gestão que efetivamente, ou um projeto que efetivamente pense uma Bonfim sustentável para que a gente possa ter uma qualidade de vida. Bom, e assim conversei com a Adriana Noguinho, pré-candidata a prefeita pelo município de Senhor do Bonfim.